Olá pessoal, bem, nós tínhamos de fato encerrado os jogos com esse tabuleiro que eu fui mostrando ao longo dos dias, mas nós descobrimos que dá para fazer um novo jogo aqui, um jogo de Taiwan, com um nome bastante esquisito, Squaw, uma coisa assim, depois vocês vão ver ele escrito, mas é um jogo bastante interessante. Ele não é talvez tão simples de entender quanto os anteriores, mas eu acho que vai ser possível a gente compreender ele pelo vídeo aqui e se divertir. Bom, qual que é a ideia? Uma peça, ao ser colocada no tabuleiro, ela possui graus de liberdade ou espaços de liberdade, que são as posições vizinhas que estão livres, que ela está conectada. Esse princípio aparece no jogo asiático, chinês, japonês, Go. Os jogadores vão posicionando as peças. Quando um jogador ele deixa o adversário sem nenhum grau de liberdade, aqui ele tinha um, ou seja, ele está totalmente cercado, sem nenhum espaço vazio, ele é capturado pelo adversário. Isso pode ser feito com uma única peça, como pode ser feito a partir de um conjunto de peças. Vou criar uma situação aqui, né? Digamos que fosse isso. Percebam que aqui, esse conjunto ele ainda tem um grau de liberdade, que se for retirado, né? Ou seja, se for fechado pelo adversário, ele capturou essas três peças que estão aqui. Tá? Vale o grau de liberdade quando tem linha. Por exemplo, aqui não tem linha, não está valendo. Esse é o princípio fundamental. O outro, que é importante perceber, é o seguinte: ao me trancar, e aqui eu tinha, esse conjunto tinha um grau de liberdade. Ao fazer isso, eu tirei os graus de liberdade do meu conjunto. Mas isso aqui é mais uma forma de proteção. Eu não sou capturado pelo meu próprio movimento. Certo? Bom, para jogar esse jogo, que é um jogo praticamente de posicionamento, a sugestão são 20 peças. Eu sei que são muitas peças, né? Então até dá para tentar jogar com menos, com 15 peças, mas 20 peças seria a quantidade ideal. O jogo começa posicionando as peças em qualquer lugar, tentando cercar o adversário. E eu vou tentar reproduzir um jogo aqui. Tá, aqui ninguém foi cercado ainda. Aqui o vermelho está correndo risco, então digamos que ele faça isso para se defender. O vermelho, perceba que aqui o vermelho foi colocado numa posição que ele vai ficar sem grau de liberdade, mas ele se colocou aqui, não tem problema. O azul, ao colocar aqui, capturou esta peça, porque ela ficou sem grau de liberdade. É a vez do vermelho jogar. Ele pode fazer isso e capturar esta peça aqui, né? Então o azul capturou uma peça também. Vamos seguir então. Aí o azul, é a vez do azul jogar. Fez isto. O vermelho capturou mais um azul. O azul resolveu se trancar aqui porque ele está protegido. Tá? O vermelho fez o mesmo. O azul se colocou aqui. Perceba que ele não capturou essas duas. Por quê? Porque existe uma linha que junta este corpo, ou essas duas peças, a essas peças aqui, a todas essas no caso, até aqui, o que faz com que existe ainda graus de liberdade.
É a vez do vermelho, se não me engano, né? Porque eu botei o azul aqui. Vou colocar o vermelho aqui, capturei esta do canto. O azul ele faz isso, o vermelho faz isso. Não, o azul se coloca aqui, o vermelho aqui. Ele capturou essa. Vamos ver se ele capturou, né? Aqui tem duas que estão livres aqui, mas que se conectam a isto e isto. E aqui não tem mais conexão. Ou seja, ao colocar essa vermelha, ele capturou esse conjunto de peças interligadas azuis que não possuem nenhum grau de liberdade. E o jogo segue, né? O azul coloca aqui, eventualmente o vermelho aqui captura mais um azul e mais um azul. O azul se coloca aqui, o vermelho em algum outro lugar, o azul aqui, o vermelho em algum outro lugar. O azul vai se trancando aqui, ele não captura ninguém, né? Esse conjunto aqui tem grau de liberdade. O azul, o vermelho coloca aqui, o azul aqui, o vermelho, por exemplo, coloca aqui e captura esta peça azul. Agora perceba, só há uma posição. O azul, ao colocar aqui, todo este conjunto que está interligado sem grau de liberdade, ou seja, praticamente todas as peças vermelhas foram capturadas pelo azul. Tudo que está interligado e sem grau de liberdade, né? Então o jogo ficaria praticamente assim. O azul capturou tudo que estava no tabuleiro. Vamos colocar aqui. E ainda resta uma peça para cada um, que aí não faz mais diferença. Quando que esse jogo termina? Ele termina quando não tem mais como colocar peças no tabuleiro, ou quando não há mais peças a serem colocadas no tabuleiro. Quem ganha? Não interessa o que está no tabuleiro, interessa quantas peças foram capturadas. No caso, o vermelho capturou 18 peças das 20. O azul, que está nesse conjunto aqui, capturou 12 peças das 20. Tá? O que é muito interessante desse jogo é que muitas vezes fazer capturas pequenas não vai determinar a vitória do jogador, e sim ele preparar as últimas jogadas, que é quando se faz capturas maiores. Bom, sei que não é um jogo muito simples, porque é um conceito novo, mas é um conceito que aparece, né, nesse jogo de Taiwan, os Kwa, e principalmente no Go, que é um jogo mais famoso. Espero que vocês se divirtam com ele. Não esqueçam de se cuidar, o nosso isolamento por conta do coronavírus segue normalmente.